dessa série é zero, o raio de convergência dessa é zero, se somente se o raio de convergência dessa é zero. O raio de convergência dessa é o número positivo R, se somente se o raio de convergência dessa é o mesmo número positivo R. O raio de convergência dessa é mais infinito, se somente se o raio de convergência dessa é mais infinito. Quando é que o raio de convergência é zero? Quando ela converge só no centro. Tá? E quando é que o raio de convergência dessa quando é que o raio é mais infinito? Quando é que o raio de convergência é zero? Quando converge só no centro. Quando é que é mais infinito? Quando converge em toda a reta. Tá? Então, essas duas têm o mesmo raio de convergência. Agora, por que, dada essa série, o interesse nessa daqui? Porque essa série aqui foi obtida dessa, derivando cada termo dessa daqui em relação a x. É ou não é? Como é que eu passo dessa série, como é que eu obtive essa série a partir dessa? Derivando cada termo em relação a x. Porque esse termo aqui de ordem correspondente a n, tá? É a derivada desse em relação a x. É ou não é? Tá? E observe por que essa coisa técnica aqui, essa tecnicidade. Por quê? Porque observe o seguinte, se a sequência começa do A a 0, tá? Se começa do A a 0, essa daqui, ela começa do 1. Porque não pode ter, para ser série de potências, não pode ter expoente negativo. Pode ter expoente zero, não pode ter expoente negativo. Então, o n, ele é o máximo entre k e 1. Tá? É o máximo entre k e 1. Por exemplo, se a sua série for, o que eu quero dizer com isso aqui, se a sua série for somatória de n igual a 3, a mais infinito, de an, x menos p elevado a n. Aí como é que eu passo para essa outra? Vai ficar a somatória de n igual a 3, a mais infinito, de n, a índice n. X menos p elevado a n menos 1. Fica, beleza, não tem problema. Ou seja, o termo aqui é o mesmo daqui, que é 3, que é maior do que 1. Então, como eu estou pegando o máximo, vou pegar 3. O K1 é 3. Agora, se começa do zero, ó, se começa do zero, n igual a zero, a mais infinito de quem? De an, x menos p elevado a quem? A n menos 1. Essa série aqui vai começar do 1. N, a índice n, x menos p elevado a n menos 1. Não? O quê? Ótimo. Se essa série é n, se ela começa do zero, essa daqui vai começar do 1. Né? Porque o termo a zero aqui, tem o termo a zero, é constante, depende de x, a derivada da zero. Tá? Então começa do 1. Por isso aqui esse detalhe técnico aqui. Mas essas séries, elas têm o mesmo raio de convergência. Agora, essa série foi obtida a partir dessa, derivando o quê? Termo a termo. Tá? Além disso, como corolário dessa proposição, você tem o seguinte, o corolário desta proposição. Porque se você aplicar de novo, tá certo? Corolário. Você, né? Corolário. Corolário. Tá? Sejam P real vou colocar ali que não vai caber aqui, não caberá aqui, tá? Não caberá aqui, então vem para cá.
Corolário é aquela proposição. Corolário. Corolário daquela proposição é o seguinte: sejam P um número real, M um número natural não nulo e uma sequência AN, N maior ou igual a K. As séries de potências. Primeira, a série somatória x menos p elevado a n. Olha o tempo aí, viu? Menos p elevado a n. N variante de k a mais infinito. E essa série aqui, ó, somatória de n igual a k índice m, a mais infinito, de, tá? Vamos pegar, tá certo? Como é que fica a lei de formação? Se eu derivar uma vez, só para você entender a lei de formação, se eu derivar uma vez, vai ficar o quê, hein? Somatório de n igual a k1, a mais infinito, de que, hein? N a n elevado a quê? A n menos 1. E você sabe quem é o K1. Quem é o K1? É o máximo de quem? Entre K e 1, né? Aí deriva outra vez, fica o quê? Somatório de n igual a K2, a mais infinito, de quem? Fica n, n ao quadrado não, n vezes n menos 1, tá? A índice n, x menos p elevado a quê? A n menos 3. Vamos derivar só uma terceira vez, para ver o que acontece. Fica somatório, onde o K2, quem é o K2? Quem é? É o máximo entre K e 2. O n menos 2 não pode ser negativo, tá? O n menos 2 tem que ser maior que ou igual a 0. O n tem que ser maior ou igual a 2. Mas o n precisa ser maior ou igual a K também. Então, o K2 é o máximo entre K e 2. Se você pegar a terceira vez, fica n vezes n, derivar uma segunda vez, né? N vezes n menos 1, n menos 2, ok? A n, né? X menos p elevado a quê? A n menos 3. Não é não? Aí vai ser o n variando de quê? De K3 a mais infinito, tá? Onde? Quem é o K3? Quem é? É o máximo entre K e 3. Então, se eu derivar m vezes, eu vou ficar com a seguinte série. Repare, eu estou derivando, é só uma coisa formal, tá? Só uma coisa formal aqui. Estou pegando esse termo, derivando m vezes. Então, como é que fica? Você já dá para perceber que vai ficar o quê? Vai ficar n vezes n menos 1, vezes, até o quê? N menos m. É n menos m? É n menos m? Não. Porque, ó, se for a primeira derivada, n menos m mais 1, tá? Vezes o quê? A índice n. Aí agora aqui, x menos p elevado a quê? A n menos m.
N menos M. Vamos ver. A proposição é o seguinte. É claro que é corolário disso aqui, porque se eu derivo uma primeira vez, essa e essa tem o mesmo raio de convergência. Mas aí aplicando a proposição com relação a essa e essa, né? Elas têm o mesmo raio de convergência. Aplicando a proposição com relação a essa e essa, elas têm o mesmo raio de convergência. Quer dizer, sempre aplicando aquela proposição lá, essa proposição aqui, tá certo? Eu tenho que essa e essa tem o mesmo raio de convergência, está aqui. Mas aí eu foco nessa, derivo termo a termo, essa e essa tem o mesmo raio de convergência. Aí eu foco nessa, essa e essa tem o mesmo raio de convergência. Ou seja, essas duas, as séries de potência, essa e essa, elas têm o quê? Tem o mesmo raio de convergência. Entendido? E aí, como corolário também, eu vou deixar isso aqui só para você entender de onde veio, não, se você entender. Tá? De onde veio esse formato aqui que eu coloquei aqui. Tá? Derivando termo a termo M vezes. Tá certo? E aí tem um outro corolário. Ó, tem um outro corolário que é o seguinte. Olha se isso não é verdade, olha se não é. Aplicando essa proposição novamente. É exatamente isso, quer dizer, sejam outro corolário dessa proposição que está aí, outro corolário, de novo, sejam P real, tá? M pertencente aos naturais asterisco e uma sequência A em si N, N maior ou igual a K. As séries de potências. Essa série aqui, ó, somatória de A em si, x menos P elevado a N, N variante de K a mais infinito. Tá? I, tá? I, a série somatória de N igual a K a mais infinito. De A em si sobre N mais 1 vezes x menos P elevado a N mais 1. Tá? Essas séries, elas têm o mesmo raio de convergência. Essas duas séries, elas têm o quê? O mesmo raio de convergência. Tá? Essas duas séries, elas possuem o mesmo raio de convergência. Por quê? Porque é só você focar nessa. Você olha para essa proposição aqui, à luz dessa proposição, essa daqui agora é essa. E como é que eu passo dessa série para essa? Manter. Então, se essa tem raio de convergência R, essa tem raio de convergência R também. E por que eu me interessei nessa? Porque essa é obtida dessa, integrando termo a termo. Qual é a integral de x menos p elevado a n? X menos p elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá?
Essas duas séries. Observe que se você pegar essa série aqui, ela pode ser escrita como da seguinte forma, ó. Ela pode ser escrita como sendo somatória, né? Ó, tá? Só para você entender, ela é somatória de A n menos 1 sobre n x menos p elevado a quem? A n, né? Com n variando de quê? N está variando de quanto? O n está variando de... Não. O n está variando, ó, n igual a k mais infinito, aí fica a índice n sobre n mais 1. Então fica n igual a k menos 1. K menos 1 a mais infinito. Tá? N igual a k menos 1. Vamos ver. Olha aqui se é n igual a k menos 1 mesmo. Quando n é k, olha se é k menos 1. Olha, você botou k menos 1, sabe? Olha se é k menos 1. No primeiro, quando n é k menos 1, isso aqui fica o quê? Fica k menos 1. E não é que não começa do k menos 1, porque quando o n é k, aqui começa do k mais 1. Então é n igual a k mais 1. N igual a k mais 1 a mais infinito de a n. E essa série de potências derivando da essa, trocando, essa é a mesma coisa, trocando aqui o k por k mais 1. Essa série, entendeu? Entendido? Então é de fato uma série de potências, só está com um formato mais parecido. Justamente, quando n é k mais 1, eu tenho uma n aqui. Tá? Entendido, hein? É k mais 1, não é n. Mas o fato é que essas duas séries têm o mesmo raio de convergência. Tá? E aí tem um teorema, bem, a demonstração dessa é bem técnica também, é uma demonstração parecida com a demonstração técnica que eu fiz na aula passada, tá? Não vou usar tempo, porque eu quero é aplicar, tá? E aqui tem o seguinte teorema. Tá? Tá? Proposição. Teorema. Sejam... antes disso, é só você observar o seguinte. Eu gostaria de observar que essas séries aqui, elas têm o mesmo raio de convergência. Não necessariamente o mesmo conjunto de convergência. Tá certo? O conjunto de convergência da série, observe, ó, o conjunto de convergência, o conjunto de... Vou dar aqui de preto para destacar. O conjunto de convergência, o conjunto de convergência da série de potências. Vou botar assim, conjunto de convergência de somatória n variando de 1 a mais infinito, de 1 sobre n2, tá certo? X menos p elevado a n, tá? X menos p elevado a n, onde p é um número real, dado p real, o conjunto de convergência dessa série é o intervalo P menos 1 fechado, P mais 1 aberto.
P mais 1 fechado. Desculpa, falei aberto, é tudo fechado. P mais 1.